Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria estarmos mais uma vez reunidos. Meu nome é Diego, tenho 36 anos, sou professor, formado em filosofia, com pós-graduação nesta área, fundador da Escola de Formação Permanente e também da Comunidade Católica Missão Amigos da Cruz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o magistério da Igreja. O que é de fato o magistério da Igreja? Antes de nos reportarmos a este tema proposto hoje, que é justamente sobre o magistério da Igreja, é preciso primeiro entender o que é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus ela foi fundada pelo próprio Cristo, tendo o apóstolo Pedro como o seu primeiro papa, aquele que o Senhor entregou as chaves do reino e deu a ele o poder de pastorear. Pedro, tu me ama mais do que estes, vai dizer as Sagradas Escrituras. Vai e apacenta os meus cordeiros. Também em outro momento da Sagrada Escritura, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, esta igreja deixada por Jesus Cristo, fundada na pedra, que é Pedro, uma pedra humana, uma pedra limitada, mas dado a ela o poder, dado a ela a autoridade pelo próprio Cristo, esta igreja de Jesus que permanece ao longo da história, sendo continuadora da própria missão de Cristo. Cristo, ao subir ao céu, a ascender ao céu, depois da sua glorificação, o Senhor promete enviar o Espírito. E enviando o Espírito, dá à igreja a autoridade para que ela vá para o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Então a igreja tem em si a autoridade de Cristo. No outro momento da Sagrada Escritura, o próprio Cristo diz: quem vos ouve, a mim ouve. Jesus dá justamente esta autoridade porque é o tempo da igreja. Este tempo da ascensão de Cristo, a sua volta gloriosa, é o tempo da igreja. Um tempo em que esses que vão à frente da igreja, que são seus pastores, têm o poder e a autoridade para pastorear, para interpretar as Escrituras, para nos trazer a fiel tradição desta belíssima igreja deixada por Cristo. Então, a tradição é um dos pilares, a Sagrada Escritura é outro pilar, e o magistério é um pilar fundamental para a igreja, certo? A tradição, como nós sabemos, é todo o conhecimento, toda a história da igreja que foi se desenrolando, caminhando desde o primeiro século até chegar aos dias de hoje. Na produção de doutrina, na produção de conteúdo, é tudo aquilo que comporta o depósito da fé, juntamente com as Escrituras. Podemos dizer que Escrituras e tradição comportam aquilo que a igreja chama de depósito da fé. Tudo aquilo que nós temos, entre aspas, depositado na igreja e que tem um papel fundamental, que é de orientar os povos, encaminhar os povos. A Igreja Católica não é uma igreja do livro, não é a Sagrada Escritura por si só. A própria Sagrada Escritura ela é fruto de uma tradição. Antes de existir, antes que houve, melhor dizendo, a Sagrada Escritura como livro, existia a tradição oral. Se falava das coisas que os apóstolos fizeram. Primeiro tinha a era apostólica. Na era apostólica estava tudo muito latente. Quando os apóstolos começaram a morrer, começaram a vir os seus sucessores, os bispos, se viu num determinado momento da história a necessidade de existir então a transcrição daquilo que era a tradição oral. Então nós temos a tradição de um lado, nós temos as Escrituras como fruto desta tradição, as duas caminham junto e se complementam mutuamente. No entanto, é dado à igreja a autoridade para interpretar todo este depósito da fé. Então é justamente o magistério, enquanto um corpo vivo da igreja, composto principalmente pelo Santo Padre e os seus sucessores ao longo da história, e também os seus colaboradores, os bispos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Então o magistério é este corpo, o magistério enquanto uma organização humana, a gente pode dizer assim, é este todo dos pastores da igreja que tem o poder de interpretar a tradição e as Escrituras. E podemos dizer também que o magistério é a autoridade de ensinar também que Cristo deu à sua igreja. Vamos pegar o catecismo, que nos deixará um pouco mais claro, pegando justamente a referência que a própria doutrina da igreja nos traz no catecismo, que vai dizer para nós
justamente sobre o magistério, certo? Podemos pegar, né, o Catecismo da Igreja, quem tem em mãos, parágrafo 84 do Catecismo diz para nós assim. Parágrafo 84. O patrimônio sagrado, a fé, contido na sagrada tradição e na sagrada escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja, apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido aos seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Aqui está o primeiro segredo para compreender, né, a eficácia e o papel do magistério. Há uma profunda comunhão entre os bispos, que são os pastores, e entre os fiéis, que somos cada um de nós. E é desta comunhão de amor, né, que se dá no pastoreio daqueles que são autoridade da igreja, é que nós precisamos lançar o nosso olhar sobre o magistério, para que não venhamos, né, muitas vezes munidos de um espírito mundano, que tem uma certa revolta à autoridade, não querer acatar, né, não querer respeitar aquilo que é a própria interpretação da doutrina e das escrituras, que é própria do magistério. Então, quando o magistério se pronuncia sobre questões de fé, nós precisamos acatar. Nós temos aí os dogmas, por exemplo, né? E tantas outras realidades dentro da igreja, na questão da moral, por exemplo, e outras realidades também, que nós, enquanto fiéis, precisamos ter este papel de respeito, né, e de obediência aos ensinamentos da igreja. Aí o Catecismo segue no parágrafo 85, né, 86 e 87, onde vai falar basicamente, né, do magistério enquanto esta ação dos bispos em comunhão com o Papa, que tem o papel justamente de orientar na fé. Diz para nós então assim, no parágrafo 85 do Catecismo da Igreja Católica. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas ao serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente, e guarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo em seus apóstolos, quem tem ouvidos, ouça, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os pastores lhe dão sob diferentes formas. Então está aqui o catecismo resumindo, né, de forma muito didática, né, o papel próprio do magistério. O magistério vivo da igreja. Né? Quando o catecismo fala do magistério vivo, está justamente fazendo referência a Pedro, né, ou o sucessor de Pedro, que é o Papa, né, que está na sede de Pedro, né, na autoridade papal dele, em Roma, né, onde está a sede da igreja, e os bispos espalhados pelo mundo inteiro. Esse é o magistério vivo, enquanto o corpo de pastores que tem justamente a incumbência de orientar a nossa alma para as coisas santas, para o céu. Então, é tanto este magistério vivo, como também uma ação de ensinar que a igreja tem própria e que nós, enquanto fiéis, precisamos estar atentos. Como o próprio, né, Catecismo fala no parágrafo 87, nós que somos fiéis precisamos como que, mais uma vez, relembrar aquelas palavras de Cristo, quando em Lucas 10,16 fala, quem tem ouvidos ouça. É justamente esta docilidade que parte de uma postura de obediência que nós precisamos dispor para que possamos, em comunhão com a igreja, em comunhão com as autoridades da igreja, respeitar as diretrizes, como diz o Catecismo ainda nesse parágrafo 87, que os nossos pastores nos dão
sob diferentes formas. Pode vir através de um dogma, pode vir através de uma orientação moral, pode vir através de uma direção. Então, a igreja precisa estar atenta, a igreja enquanto corpo de fiéis, àquilo que os pastores nos trazem, para que possamos, orientados por eles, né, caminhar em caminhos seguros. Precisando, claro, ter muito atento um dado fundamental, que o Catecismo colocou no parágrafo 86, que é papel do magistério, né, que não está acima da palavra, mas ao seu serviço, ou seja, o magistério não está acima da tradição nem da escritura, né, mas está a serviço da tradição, né, e da escritura. A tradição enquanto todo este corpo, né, da igreja, como nós já falamos, que percorre esses 2000 anos com a sua doutrina, com a sua história, e a palavra como a transcrição desta tradição oral, dada principalmente nos primeiros séculos, com os escritos, né, apostólicos, com as cartas, com os evangelhos, certo? Então, esse magistério não está acima disso, mas a seu serviço, e também não ensina algo diferente, tão somente o que foi transmitido justamente por esta tradição. Então, é justamente aqui que nós temos que nos atentar, né? Nós precisamos estar obedientes, né, àquilo que o corpo do magistério da igreja nos ensina em comunhão com a própria tradição, em comunhão com a própria Sagrada Escrituras. Podemos aqui fazer um parênteses, né? Ao longo da história, quantas heresias houveram? Muitas delas dentro da própria igreja. Né? Então, às vezes, eram autoridades da igreja ensinando coisas contrárias à própria tradição, à própria Escritura. Por isso, precisamos estar com os olhos firmes naquilo que nós temos hoje como doutrina oficial. Né? O catecismo é um exemplo disso. Né? Está aqui o livro amarelinho, como nós costumamos dizer. Né? O catecismo é uma via segura. O catecismo é uma fonte segura do magistério da igreja. Porque quem compilou, quem escreveu esse documento, né, foi justamente os bispos, convocados, né, pelo Santo Padre João Paulo II na época, né, presidido entre eles pelo cardeal Ratzinger, que coordenou os estudos também, né, e a compilação e edição do catecismo, né, que é para nós sim uma fonte segura do magistério, uma fonte segura deste papel da igreja de ensinar através das autoridades da igreja. Então o catecismo tem justamente esta ação do magistério da igreja, em vista da interpretação correta das escrituras, da interpretação correta da doutrina e da própria história da igreja. Então o catecismo vai tratar, por exemplo, né, do creio na primeira parte, vai tratar também, né, dos sacramentos na segunda parte, dos mandamentos na terceira parte e na quarta parte sobre a oração cristã. Então, em suma, em resumo, né, para encerrarmos, o magistério é, né, enquanto função da igreja, a função de ensinar. Enquanto magistério vivo, como diz o catecismo, é o corpo de pastores da igreja, chefiado pelo Santo Padre e pelos bispos, que tem justamente esta função de ensinar. E ensinar o quê? Ensinar aquilo que recebeu da parte de Cristo. Ensinar aquilo que está na tradição e nas Escrituras, sendo fiéis ao mandato de nosso Senhor. Por hoje ficamos aqui. Deus abençoe. Até a próxima. A paz de Cristo.